Olá, tudo magistral aí? Aqui Luciano Lima, na sequência da nossa jornada de conteúdo, agora falando sobre o livro Empresas Contábeis, o Mundo de Oportunidades, e hoje eu venho falar sobre o capítulo 6, a motivação da equipe, ou seja, a gestão de pessoas na empresa contábil. Como que a sua empresa tem trabalhado o desenvolvimento, a cultura dentro da organização através das pessoas? As empresas contábeis são empresas de serviços, e se são empresas de serviços, são empresas que têm por base a característica de servir. Portanto, as pessoas que trabalham na empresa contábil precisam, antes de mais nada, gostar de servir. Esse é um primeiro ponto. Outra questão que é fundamental quando a gente está falando de gestão de pessoas, nesse livro, né, que Marcelo Bernardes editou em 2018, é que pessoas estão em constante evolução. O mundo está em constante evolução e isso impacta também na gestão de pessoas. A forma como os processos se organizam, a forma como o mundo se estrutura, como a tecnologia evolui, tudo isso impacta na forma também como a gente faz a condução da gestão de pessoas. E o que é fundamental? Primeira questão é alinhamento das pessoas com os objetivos da empresa. Agora, se a empresa não tem claramente seus objetivos, fica difícil alinhar as pessoas. Então, um dos fundamentos é clareza de caminhos, né? Para onde a empresa está indo e, consequentemente, de que forma que a gente alinha as pessoas com esses caminhos. E a gente está falando aí da missão, a gente está falando do propósito, a gente está falando da visão, né? Dos princípios, e que isso não sejam frases declaradas nas paredes, ou seja, que isso seja realmente vivido pelas pessoas da organização, desde os seus proprietários até a equipe como um todo. Outra questão fundamental é a gente observar o que são os processos principais de gestão de pessoas. E aí nós vamos falar de 6 processos. O primeiro deles é o planejamento das pessoas. De que forma a empresa define claramente quais são as responsabilidades, quais são as autoridades que cada pessoa tem e que competências elas precisam para dar conta dessas responsabilidades. Ao mesmo tempo, de que forma, como segundo processo essencial, como é que a empresa faz o processo de atração de pessoas para dentro da empresa, ou seja, popularmente conhecido como recrutamento e seleção, né? Então, de que forma estrutura o perfil, de que forma organiza o processo de seleção, de que forma integra, de que forma acompanha no contrato de experiência e de que forma conduz a pessoa para o seu desenvolvimento. Terceiro fundamento é a retenção, né? E basicamente aí a gente está falando de como a empresa reconhece e recompensa as pessoas da organização. E aí a gente está falando da remuneração estratégica, né? Que circula pela questão salarial, benefícios e remuneração variável. Em geral, são esses 3 grandes elementos. Depois, de que modo a empresa constrói práticas de avaliação, de acompanhamento das pessoas, né? Como que está o desempenho, como que está o desenvolvimento, como estão as entregas das pessoas e qual o caminho de desenvolvimento que nós precisamos que elas desenvolvam, né? Então, o trabalho de desenvolvimento, de evolução do time é de responsabilidade da empresa. Claro que a gente também espera o autodesenvolvimento das pessoas, mas a responsabilidade pelo preparo do time para enfrentar o jogo é da empresa, né? Portanto, de que forma a gente avalia, que mecanismos a gente tem para construir um processo de avaliação das pessoas. O próximo elemento é o desenvolvimento, né? De que forma a empresa trabalha o plano de desenvolvimento de cada membro da equipe. Então, quando a gente, não raro, né, quando a gente chega numa organização para fazer algum tipo de diagnóstico, por exemplo, e a gente questiona a liderança, qual é o plano de desenvolvimento do teu time para esse semestre? E, em geral, a gente não encontra planejamento para isso. E isso é fundamental. Ou seja, as empresas evoluem a partir da evolução das competências das pessoas. As pessoas precisam evoluir nas suas competências. Portanto, como está o teu time hoje e de que modo ele precisa evoluir para as novas necessidades. As competências que trouxeram a nossa empresa até aqui podem não ser suficientes para levar a nossa empresa
para a visão de futuro, para onde ela quer ir. Então, é fundamental essa observação. E, por último, e não menos importante, como a empresa trabalha a sua comunicação interna. De que modo ela comunica, ela congrega, ela celebra as suas atividades, os seus feitos dentro da organização. E também trabalha com a comunicação oficial, né, como a gente diz, para evitar ruídos, para evitar a rádio corredor, como a gente costuma dizer. Então, a comunicação interna também busca trabalhar a integração e a comunicação oficial da empresa. E o que deve ser comunicado? Deve ser comunicado à instituição, ou seja, os valores, os princípios, sempre reforçar quem nós somos, né? Quem nós somos, para quem nós estamos aqui, né? E qual é o nosso propósito. Comunicar também a gestão, ou seja, quais são as metas, os objetivos, os processos, e comunicar também o social, como eu costumo dizer, que é comunicar as pessoas, né? A evolução das pessoas, o seu aniversário, a sua formatura, enfim. As pessoas querem e precisam se sentir parte, né? E numa empresa de serviços, cada vez mais isso é fundamento, né? Quando a gente está falando de gestão de pessoas. Se a gente pudesse fazer um apanhado rápido assim dos principais pontos, definir claramente qual é o perfil de pessoas que eu quero e que eu preciso para dentro da minha organização, construir programas, né, ou processos, melhor dizendo, de integração de novos colaboradores, de forma que eles se sintam acolhidos e fazendo parte efetivamente, né? Também, de que modo a gente avalia e acompanha o desempenho das pessoas, e como a gente constrói planos de desenvolvimento para cada uma delas, né? E da mesma forma, como que a gente constrói conversas de acompanhamento, que é o popular feedback, né? Mas aquela conversa efetivamente para trazer resposta para as pessoas de como elas estão indo, o que está funcionando bem e o que precisa ser melhorado. Esses fundamentos são essenciais. Certamente existem uma série de outras questões que precisam ser também observadas, especialmente no momento que estamos vivendo, que está exigindo cada vez mais a competência digital dos nossos colaboradores nas empresas de serviço e nas empresas contábeis isso não é diferente, logicamente. Então, o desenvolvimento dessa mentalidade digital também é uma nova competência para esse momento e daqui para frente, né, que estamos vivendo, para que a gente cada vez menos se preocupe com as tarefas repetitivas e cada vez mais se preocupe com auxílio, consultoria, análise dos nossos processos e também que isso reflita em entregas de valor para os nossos clientes. Então é isso. Sucesso a todos, nos vemos em breve aí na nossa jornada de conteúdos. Até mais!